Você não vencerá essa guerra sozinho. Em Êxodo capítulo 17, a Bíblia nos conta sobre os amalequitas, que decidiram aproveitar do momento de fraqueza e vulnerabilidade de Israel para poder atacar a eles. Mas nós vemos, na outra mão, Deus dando uma vitória extraordinária para Israel, mesmo que eles não tivessem o mesmo equipamento que os amalequitas ou não fossem tão treinados como os amalequitas, mostrando para nós que não é os homens que vencem a batalha, mas sim Deus, mas que muitas das vezes Deus vai usar cada um para ajudar um ao outro para conseguir vencer, assim como ele usou Josué, Moisés, Arão e Hur. E esse é o assunto que nós vamos falar no dia de hoje, mas claro, não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que possa alcançar outras pessoas e para que nós possamos cada vez mais crescer e aprendendo com a palavra do Senhor. Vamos para o vídeo. Êxodo 17 é uma passagem muito interessante, a qual ocorre depois da saída dos israelitas do Egito e para a sua transição para a terra prometida. A Bíblia nos diz que no momento de fragilidade, os amalequitas resolveram atacar Israel, resolveram fazer com que eles pudessem ganhar aquela batalha, resolveram atacar Israel e se aproveitar no momento de fragilidade que eles estavam ali saindo do Egito em transição para Israel. E a Bíblia nos mostra que Israel não era alguém ainda que tinha formação de guerra. Israel era trabalhadores que trabalhavam no Egito, né? Mesmo que eles tinham um físico muito forte, né? Por trabalhar duro todos os dias, ele ainda era o povo que não era acostumado com batalhas, não era acostumado com guerras. Já os amalequitas tinham mais experiência do que eles, e eles não sabiam o que fazer. E por isso, né, Deus deixou com que Josué fosse instituído ali o que comandaria o exército de Israel, enquanto Moisés subiu ao monte junto com Arão e Hur. E a Bíblia nos mostra que Moisés ele tomou essa atitude, subiu ao monte, levantou as suas mãos e começou a interceder pelo povo. E logo enquanto ele intercedia pelo povo, o povo ia vencendo, o povo ia tendo vitória. Mas quando ele cansava e abaixava suas mãos, o povo começava a perder. E isso nos mostra sobre a fragilidade que nós temos nos nossos dias. Muitas pessoas às vezes pensam que porque nós somos cristãos, nós vamos estar sempre forte. Que quando nós somos cristãos, nós não passamos por luta, nós não temos nossos momentos de dificuldade, de desânimo, de fraqueza, mas nós também passamos por isso. Apesar de que Deus é conosco, Ele não nos isenta de passar por essas dificuldades. E nós vemos isso acontecendo no próprio Filho de Deus. Jesus também passou pelos seus momentos de fraqueza, assim como nós também passamos pelo momento das nossas vidas. E quando esses momentos acontecem, nós pensamos assim, poxa, Deus vai me ajudar, Deus vai dar força ao meu coração para que eu possa conseguir vencer as batalhas. E isso é uma coisa certa, Deus vai nos ajudar. Só que muitas vezes Deus envia pessoas para nos ajudar. Às vezes nós pensamos que só porque Deus é um Deus poderoso, que Ele não quer usar outras pessoas ou que Ele não quer usar nada ao nosso redor para fazer alguma coisa sobre a nossa vida. A utilidade de uma pessoa ou de alguma coisa para te dar uma vitória ou para te ajudar não anula a soberania de Deus. Pelo contrário, ela mostra como um Deus grande consegue usar coisas pequenas para fazer coisas grandiosas. Naquele momento nós vemos que Moisés ele começou a se sentir cansado. As suas mãos começaram a se sentir cansadas. Nós sabemos que se você tentar levantar a sua mão, tentar manter ela levantada por muito tempo, logo o seu braço vai cansar, né? E você não vai ter mais força para manter ela de pé. E assim aconteceu com Moisés. Só que ele não estava sozinho. Quando ele subiu ao monte, ele levou Arão e Hur, a qual estava ali para ajudá-los. E a Bíblia nos diz que ele sentou Moisés e depois segurou em um braço e o outro braço foi segurado para o outro. E ali Moisés conseguiu manter a sua mão levantada, dando vitória ao povo. E o que eu queria mostrar nesse vídeo, para que você pudesse entender, para que eu pudesse também entender, é que isso também traz o sentido da igreja nas nossas vidas. Em 1 Coríntios 12, Paulo nos fala sobre os dons espirituais. E que como um corpo nós somos usados para trazer um só propósito, que é glorificar o nome de Deus, que é para trazer ali o consolo para a igreja. E isso também serve para nossas vidas. Eu tenho visto muitas pessoas, e como eu tenho visto desde o começo do meu ministério, a qual muitas, elas pensam que podem viver o seu ministério sozinha. Dizem que não precisa da igreja para poder estar em Cristo. Isso de fato é uma mentira. Por quê? Porque os dons espirituais que servem para nos curar, servem para nos ajudar, servem para edificar, servem para fazer tudo sobre as nossas vidas, são dados a cada um dos nossos irmãos.
E eu sempre digo que muitas das vezes a cura que você precisa está na mão de outro irmão. É aquilo que você precisa, Deus às vezes colocou na mão de outro irmão para que a comunhão haja entre a igreja. Então uma pessoa que ela não está na igreja, dificilmente ela é curada. Uma pessoa que não está na igreja, dificilmente ela recebe uma profecia. Dificilmente os dons são usados para ela. Porque os lugares que ela frequenta, seja o lar dela ou qualquer outro lugar, não carrega aqueles dons a qual Deus deu à igreja para a edificação da própria igreja. E essa falta de comunhão tem refletido em muitas pessoas que estão dentro da igreja e continuam feridas, que estão dentro da igreja morrendo, mas não falam nada, que estão dentro da igreja e já morreram faz muito tempo, mas não conseguem abrir a sua boca para pedir ajuda, que não conseguem reconhecer que é fraco, que não consegue reconhecer que tem os momentos de fraqueza na sua vida. E por isso eles vão vivendo ali achando que são fortes, e uns que não querem falar realmente porque acham que os outros não se importam, mas que uns também falam, não precisa saber da minha vida, eu consigo me virar sozinho, e continuam vivendo daquele jeito. E dificilmente essas pessoas conseguem crescer. Dificilmente essas pessoas conseguem vencer as coisas que vêm sobre a vida dela. Porque a verdade é que o ser humano não foi feito para viver sozinho. A Bíblia nos mostra que Deus viu que não era bom que o homem vivesse sem uma mulher. E ele deu uma mulher para Adão, mostrando que Deus não criou o ser humano para viver de forma que ele não tivesse comunhão com ninguém, mas que ele tivesse a comunhão e aproveitasse essa comunhão. E que através dessa comunhão, Deus se revelaria também para nós. Nós vemos o maior exemplo disso na Bíblia, que foi Jesus, que mesmo sendo Deus, ele se humilhou, ele fez-se homem, ele juntou os seus discípulos sobre a mesa, trouxe a eles o ensinamento de comunhão, trouxe a ele como era revelado grandes coisas quando eles estavam juntos. Mostrou para eles que, mesmo que eles fossem fracos, ele estava ali para ajudar em todos os momentos. E assim também é nas nossas vidas. Talvez Deus te deu um pastor para estar cuidando de você, mas você não quer, acha que você pode andar sozinho. E eu sempre digo a mesma coisa, a ovelha que se afasta do pasto, ela é alvo de lobos. A ovelha que se afasta do cuidado daqueles que estão ali responsáveis por cuidar dela, elas são alvos de lobos, a qual vem para devorar a cada vez mais. Eu creio que esses lobos são os falsos profetas, são aqueles que vêm para tentar mentir e agarrar ovelhas que estão fora do bando, que não estão sendo cuidados, que não querem ser cuidadas e que eles conseguem tragar de forma fácil. Então alguém que não tem alguém para ajudar é uma pessoa que está fadada ao fracasso. Porque tem momentos nas nossas vidas que nós não temos força. Tem momentos nas nossas vidas que nós não aguentamos. E é onde Deus ele traz uma pessoa para estar nos ajudando. É onde quando um está fraco e o outro está mais forte, ajuda o que está mais fraco. E assim vice-versa. Só que muitas pessoas não entendem isso. E acaba que o ministério dessas pessoas acabam travando. Acaba que os conselhos que ela ouve não são conselhos de pessoas que são cheias de Deus, mas são de pessoas que não tem nada a ver com Deus e que traz para ela palavras que vão acabar matando ela. Então nós temos que aprender a sermos mais humildes. Nós temos que aprender a falar, eu não preciso de igreja, eu não preciso do irmão. Irmão, você precisa de alguém para te ajudar. Você não é super-homem, você não é alguém que vai estar sempre forte. Você não é alguém que vai estar sempre com um sorriso no rosto. Vai ter momentos na sua vida que você vai estar fraco. Vai ter momentos nessa vida que você vai sentir a fraqueza vindo sobre você, porque isso é do ser humano. Se Jesus sentiu isso, quem dirá de nós? Mas é nesse momento que Jesus vai enviar pessoas para estar nos ajudando, pessoas para estar segurando as nossas mãos, para que nós possamos continuar intercedendo, né? Seja pela nossa casa, seja pelo propósito que Ele colocou sobre nossas vidas. Então que nós possamos tirar esse orgulho, essa falsa visão de que nós não precisamos dos outros. Deus ele nos fez para viver em comunhão e que um edifica o outro. Um está trabalhando para o favor do outro. Assim que é constituída a família também. Assim que é constituído o homem que trabalha para a mulher e a mulher que trabalha para o homem. Não no sentido de trabalhar para ganhar dinheiro, mas de servir um ao outro, de amar um ao outro, de entregar-se um ao outro. Esse é o sentido, né, a qual Jesus disse sobre o amar um próximo, lá da parábola do bom samaritano. Que ele não nem entendia tanto quem era aquele cara, só viu ele deitado ali, quase morto, e ainda assim ajudou. O samaritano ajudou aquele homem. Então perceba que aquilo que aquele homem precisava estava na mão de outra pessoa, que não era a melhor pessoa do mundo, que não era a pessoa mais visada do mundo, mas que ainda assim decidiu ajudar. Tem muita gente que tem dons espirituais, mas que não quer fazer. Tem muita gente que tem dons espirituais, mas que guardam para si. Mas existe alguém que tem um dom,
que às vezes não é muito aplaudido, que não é muito mostrado, mas que é o dom que Jesus nos ensinou, que é o amor, algo que Jesus nos deu, que é algo que vem do Espírito Santo sobre o nosso coração. Esse amor a qual nós também trabalhamos para o próximo, a qual nós também ajudamos ao próximo, sem querer sempre ganho para nós mesmos. Então nós temos que entender que quando nós deixamos de cultuar, quando nós deixamos de estar em comunhão, não só nós somos prejudicados, como outras pessoas também são prejudicadas, porque às vezes também a cura que Deus quer dar na vida de outra pessoa está sobre a sua mão. Talvez a profecia que Deus quer colocar na vida de outra pessoa, no coração da pessoa, está sobre a sua boca e você guarda para você e a outra pessoa não consegue receber a cura. Mas quando nós entendemos que nós não vamos vencer sozinho, nós aceitamos a ajuda. Nós quebramos o nosso orgulho. Moisés era a pessoa que viria a Deus de costas. Moisés era alguém que tinha intimidade com Deus, que já tinha ouvido a voz do Eterno. Mas mesmo assim ele foi humilde o suficiente para deixar-se ser ajudado. Então Jesus também na cruz, quando viu aquele homem e pegou a cruz também, Jesus não precisava daquilo. Talvez Jesus ele pudesse ter força ali suficiente para poder levar aquela cruz até o final. Mas ainda assim, né, aquele homem ajudou a carregar aquela cruz. Então nós temos que entender que às vezes nós temos que deixar esse orgulho de lado, de que eu posso fazer tudo sozinho, de que eu consigo fazer tudo sozinho e nos comportarmos mais como Moisés. As nossas mãos às vezes vão se cansar diante da dificuldade. Às vezes você vai cansar de orar por uma pessoa, às vezes você vai cansar de orar por uma causa, às vezes você vai se sentir frustrado, às vezes você não vai conseguir lutar como você gostaria de tentar. Mas é aí onde Deus envia pessoas para estar te ajudando. Aí é onde Deus vai enviar pessoas para estar te mostrando o caminho que Ele tem para você. Pessoas para segurar a sua mão e manter você orando e buscando pelo propósito que você ainda acredita que é verdade. E que no final Deus deu a vitória para Israel, mesmo que eles não estavam tão preparados como eles imaginavam, mesmo que eles não eram um povo mais forte, mesmo que eles não tinham tanta experiência, né, de guerra como os amalequitas, ainda assim o Senhor deu a vitória a eles, por conta de uma intercessão de um homem e por conta de outros dois que ajudaram a ele. Então seja alguém que trabalha para a obra de Deus, seja alguém que trabalha para o povo de Deus. Vencer sozinho nem sempre é vitória, mas vencer quando nós vencemos com a nossa família, quando nós vencemos com a nossa família em Cristo, com a igreja, esse é o mais importante, porque naquele grande dia nós estaremos lá, junto com aqueles a qual estão conosco hoje. Então ajudar alguém não vai matar você, né? E eu acho que você também receber uma ajuda também não vai matar você, como pelo contrário, vai trazer vida sobre você e vai fazer com que você saiba que você é pó diante de Deus, mas que Ele também colocou o cuidado sobre a sua vida e está cuidando de você em todos os sentidos. Tá bom? Essa é a palavra que o Senhor colocou sobre o meu coração. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, para que você seja fortalecido pelo Senhor e que Ele possa mudar a sua mente, para que você consiga enxergar isso a qual a Bíblia nos mostra aqui em Êxodo capítulo 17, que é uma cena muito linda de como Deus deu a vitória através da união. Amém? Senhor Jesus, eu me coloco mais uma vez diante da tua presença. Pai, eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, para que o Senhor possa abençoar o coração dela. Pai, que o Senhor possa tirar todo o orgulho, talvez até pensado que não precisa de ajuda, que não é necessário, Jesus, que alguém ajude ela ou ele, meu Pai, mas que o Senhor possa colocar sobre o coração dele a mesma coisa que o Senhor colocou sobre o coração de Moisés, Pai. Que mesmo diante da fraqueza, mesmo diante de todas as situações, por mais que seja, Pai, uma pessoa de intimidade contigo, ainda assim, o Senhor também tem o prazer de usar pequeninos, Pai, para poder ajudar essa pessoa, Pai. Que o Senhor possa derramar das tuas mãos sobre o coração delas, Pai, e que a tua presença possa guardar o espírito dela. Jesus, que o Senhor possa trazer ela para a tua comunhão, para a tua igreja, para a tua presença, e que a presença do teu Espírito Santo possa curá-la e trazer sobre ela aquilo que a mesa proporciona sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, mas que nós possamos continuar no caminho de Cristo. Amém? Até o próximo vídeo.